Olá, tudo bem com você? O nosso assunto hoje é Romanos 5, mas a gente vai começar lendo com Hebreus 5. Por que Hebreus 5? Você vai ver o que Paulo fala do assunto quando envolve graça, fé, lei, obediência. Hebreus 5, verso 11. Paulo diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Então Paulo está dizendo que aqui o assunto de salvação que envolve graça, fé, lei e obediência é difícil, não é fácil. Outro assunto lá de Pedro fala assim, o nosso amado irmão Paulo. Vamos pegar Pedro, por favor. 2 Pedro 3, verso 15. Vamos pegar o verso 14 de 2 Pedro 3. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Não deixa margem nenhuma esse texto aqui para falar que a vida do cristão, quando ele está em Cristo, ele é uma pessoa obediente aos mandamentos de Deus. A tal ponto que Pedro diz o seguinte, sem nenhuma mancha, sem mácula, irrepreensíveis, não apenas pela justiça imputada de Cristo, mas também pelo estilo de vida cristão, de humildade. Quem é que vai ser salvo? Lembra daquela parábola lá de dois caras orando na igreja? O fariseu e o publicano? O fariseu, obrigado, Senhor, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou pactuante, eu jejuo, eu faço um monte de coisa boa. O outro batia no peito com a cabeça baixa, com o coração contrito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Cristo fala que este humilde que pediu misericórdia voltou justificado, o outro não. Então, é muito importante você saber ter o contexto real das coisas. A justificação pela fé faz de você uma pessoa nova em Cristo. Se está em Cristo, é uma nova criatura. E continuando, 2 Pedro 3,15, diz assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. O que é longânimo? Porque Deus ele é misericordioso, compassivo, ele tem compaixão, ele ama você, ele é tardio em irar, ele faz tudo para te salvar. É isso que salva você, a misericórdia de Deus. Pedro fala isso, Paulo fala isso, todo mundo fala isso na Bíblia. Mas tem gente que acha que não é assim. Continuando ainda, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, e ao falar desses assuntos de longanimidade, de sem mácula, irrepreensível, como ele fala em todas as suas epístolas. Então, se você ler Romanos, Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Filemon, Timóteo, tudo é a mesma coisa, ele fala tudo repetido. Então, e agora o mais importante, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam também as demais escrituras para a sua própria perdição ou destruição deles. Quer dizer o seguinte, não é fácil estudar a Bíblia, isso que eu quero dizer. Vamos para Romanos 5 agora, e em Romanos 5 você vai ver o seguinte, você verá em Romanos 5 que a salvação, logo ela começa dizendo bem claro, justificados, pois mediante a fé, nós que éramos injustos, e está todo mundo injusto, não há nenhum justo, recebemos a justiça de Deus, a justiça de Cristo, que Deus nos dá gratuitamente pela fé.
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é paz? Fazer as pazes é o seguinte: quando tem a paz e a ira é o inferno, o lago de fogo. A paz é o perdão. Você está em paz com Deus, ou seja, Deus não vai te castigar no lago de fogo, Deus não vai te destruir no lago de fogo. Esse é o esquema. Então agora, veja só um detalhe. Do verso 1 até o verso 11, ele está falando aqui do amor de Deus, da justiça de Deus, e ele tem paz no verso 1, mas no verso 9 ele fala assim, 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A justificação, ela é baseada no sangue de Cristo e recebida mediante a fé do pecador. E quando é que Deus morreu por você? Ele morreu por você quando você era pecador. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus nos ama e decidiu morrer por nós, antes mesmo de criar o mundo. Lembra lá do conselho de Deus com Deus, a ata do conselho, que ele decidiu salvar o homem em Cristo, pelo sangue de Cristo, gratuitamente, sem obras. No Novo Testamento, então temos 2 testamentos. No Testamento Antigo, nós já estudamos isso nas últimas aulas, o primeiro testamento, do Monte Sinai ao Monte Calvário, ele tinha uma lei. E pessoas dividem essa lei em 4 tipos de lei. Lei moral, os 10 mandamentos. Lei cerimonial, os cordeirinhos morrendo e as ofertas. Lei civil para Israel, o povo ali. E lei de saúde, são essas leis. Todas elas tinham que ser obedecidas por Israel. E algumas só por Israel mesmo. Entretanto, a gente vai ver o seguinte, nós já estudamos que a lei dos 10 mandamentos, ela faz parte da primeira aliança. Ela tem as tábuas da aliança, ou seja, a aliança é o contrato, é o concerto. Lembra que eu falei? O testamento é o valor da morte de quem morre. No antigo cordeiro, no novo é Cristo. No Novo Testamento, a lei existe escrita no coração do pecador, da pessoa renovada em Cristo. O Espírito Santo escreve na mente e no coração. Então a lei continua. Em Romanos 6,15 diz que tem que ser obedecida. Mas como meio de salvação ela foi abolida. Porque a justificação de fato se dá por quê? A justificação se dá pela fé mediante o sangue derramado de Cristo e a expiação dele no santuário celestial. Ou seja, a pessoa, pela lei moral, não é justa porque desobedeceu. E quem transgride apenas um mandamento torna-se culpado de todos eles. Ou seja, pecou 1, pecou 1000, 1 milhão, o castigo é a morte. Vai queimar menos antes de morrer quem pecou menos, mas mais vai morrer. Então, nesse caso, irmãos, escute com muita atenção. A lei dos mandamentos, se a gente vai estudar isso agora a partir do verso 12, ela é muito importante como um sinal, um símbolo do castigo que é o pecador se encontrar com Deus sem Cristo. E ele será executado porque Deus encerrou todas as pessoas do mundo debaixo da lei do Monte Sinai. Está todo mundo perdido. Isso está em Romanos 3, 19 e 20. Diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o contrário. O que é? O pleno conhecimento do pecado. Então a lei não salva, a lei te condena. Você não pode fazer nada, nem falar nada, você é culpado perante Deus. E o sangue de bodes, ovelhas, carneiros, novilhos e todos os animais não remove pecados. Então nem com a lei moral uma pessoa é salva, e nem com a lei cerimonial uma pessoa é salva. As duas leis não trazem salvação para ninguém. A lei cerimonial são ordenanças que já foram abolidas. E a lei moral, ela condena todo mundo debaixo do pecado. Agora vamos pegar um texto terrível. Portanto, Romanos 5,12.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então veja, o pecado de Adão levou todo mundo para onde? Para o buraco, para a morte. Agora olha o verso 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Verso 14. Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, porque Moisés foi o primeiro cara que foi ressuscitado e foi para o céu. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Vamos pegar o verso 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Adão pecou ou não? Os antediluvianos pecaram ou não? Caim pecou ou não? Sim, Abraão pecou, claro. Então veja, olha bem, desde o dia que Adão pecou até o dia de Moisés no monte Sinai. E vamos agora fazer uma conta assim, arredondada. Claro que aqueles que são arqueólogos, que estudam cronologia bíblica, há muitos questionamentos, mas de uma maneira geral, é assim, de Adão até Jesus, 4.000 anos. De Jesus até nós, 2.000 anos. De Adão até nós, 6.000 anos. De Moisés a Cristo, 1.500 anos. De hoje até Moisés, 3.500 anos para trás. Então, nesse caso, ou seja, da época de Adão até a época de Moisés, até o regime da lei começar no Monte Sinai, tinha pecado no mundo. Tinha pecado no mundo, sim. O que é pecado? A transgressão da lei. Mas não tinha lei. A lei só foi dada quando? No Monte Sinai. Mas tinha pecado. Mas as pessoas sabiam o que era certo e o que era errado. Havia leis, claro, mas não tinha os 10 mandamentos. Mas tinha pecado. E pecado é ir contra a vontade de Deus. E a lei é a expressão da sua vontade. Então, irmãos, a lei do Monte Sinai é o contrato real entre o homem e Deus para mostrar que a salvação só pode ser encontrada em Cristo. Porque a lei dos 10 mandamentos, ela simboliza, na verdade, a vontade do Senhor lá na esfera celeste, na esfera eterna. Ou seja, Deus tem uma vontade, Deus tem uma base na sua lei. E essa lei do Senhor, ou seja, a santidade, fazer a vontade dele, é uma coisa eterna. E sempre foi e sempre será. Os anjos pecaram. E os anjos pecaram, né? Nem se sabia o que era lei. O que é lei? Lei é você ir contra a vontade... Aliás, lei é a expressão da vontade de Deus. E ir contra a vontade de Deus é transgredir a lei. Tanto é que no Novo Testamento, a lei dos 10 mandamentos, ela se faz o quê? Se você amar a Deus de todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo, você vai guardar a lei. Então, os 10 mandamentos, eles são desenrolados nas bem-aventuranças, eles são expressos de forma ampla, grandiosa no Novo Testamento. Então, existe uma ampliação da lei. Então, o que acontece? Escute com atenção. Entre Adão e até Moisés, não tinha lei dos 10 mandamentos. Não tinha, mas havia leis, havia pecado. Mas o pecado não foi imputado a ninguém. Não foi. Em Romanos 4, verso 8, nós estudamos ontem. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, e haverá gente salva. Noé, por exemplo. Noé. Quem mais? Abel. Isaac e Jacó. Abraão. Eram pessoas que faziam o quê? Que estavam na época entre Adão e quem mais? Até Moisés. Eles serão salvos. Ou seja, de Adão
a Moisés, o pecado não foi imputado porque a lei não havia sido promulgada. Na promulgação da lei de Moisés até Cristo, os pecados dos homens não foram imputados também aos homens. Continuaram agora no cordeiro e no santuário, no sacrifício contínuo e no pascal e nos individuais. Então Cristo chega, e quantos pecados foram imputados aos homens? De Adão até Cristo, nenhum pecado foi imputado. Porque de Adão até Moisés não tinha lei. Então, não havendo lei, o pecado não é o quê? Imputado, mas havia pecado. Quem é que aguentava esse pecado? Era o cordeiro. Mas nas costas de quem? Nas costas de Deus, de Cristo. Aí vem Romanos 3,25, diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, agora veja bem, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Romanos 3,25 diz bem claro, que de Adão até o Calvário, esse montão de pecado que foi feito na presença de Deus, nenhum deles foi punido. Deus colocou tudo isso sobre o Calvário. De fato, em Cristo, se cumpriu a promessa do conselho de Deus e Deus com Deus lá atrás, que os pecados do mundo seriam todos colocados sobre o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. João 1,29, João Batista fala pelo Espírito Santo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os pecados do mundo, de Adão até Moisés, não foram imputados porque não tinha lei, mas o Cordeirinho assumiu e Cristo assumiu lá em cima no céu. Os pecados de Moisés a Cristo ficou no santuário, no sacrifício simbolicamente, mas tudo em cima de Cristo. Cristo vem agora, de fato, cai tudo em cima de Cristo. Os pecados do mundo inteiro. Por um só sacrifício pleno para todos. E aí o que acontece? Então, de Adão até Jesus, nenhum pecado foi imputado. E de Jesus até nós também nenhum pecado foi imputado a ninguém. Segundo Coríntios 5,19 diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Segundo Coríntios 5,19, você pode olhar lá. Os pecados não foram colocados sobre o quem? Sobre os homens. No 5,17 diz assim: ele morreu por todos, logo todos morreram. Todos foram, o poder, o sacrifício, a validade é para todos os pecadores, sem nenhuma exceção. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tem pecado que não possa ser perdoado. Só aquele que não quer ser confessado, não quer ser abandonado. Fora disso, qualquer pecado que você levar para Deus, Deus perdoa. Com humildade e misericórdia. E então, a partir daqui, nós vemos que Deus, em Cristo, salva o homem. Então, agora ele começa a fazer uma comparação entre Adão e Cristo. Então, por exemplo, no verso 5,15, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça em um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então veja bem, para Deus tem dois homens só, Adão e Cristo. Adão levou todo mundo à perdição, à morte. Cristo leva todo mundo à vida. Então Cristo paga a conta de todo mundo. Está todo mundo vivo em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 1 João 5, 11 e 12. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Então agora vamos ver o verso 16. O dom da salvação, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Quer dizer o seguinte: a graça, ela perdoa todos os pecados de todos os homens, de todos os lugares, de todos os tempos. Todos os pecados são perdoados em Cristo Jesus. O verso 17 diz: e se pela ofensa de um
e por meio de um só reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja que a salvação, o que ela é, irmãos? Ela é o dom da justiça, ela é abundante, ela é de graça. Vamos ler agora o verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Então, Cristo na cruz e na ressurreição, porque pelo ato de Cristo, pela vida de Cristo, pela sua justiça, que ele não pecou, ele é sem mácula, ele é puro, ele dá gratuitamente a salvação a todos. Ele não dá o quê? Ele não consegue, ele dá o que a lei não dá. A lei, ela oferece vida para quem não peca. A alma que pecar, essa morrerá. Irmãos, nós pecamos, nós somos pecadores, estamos condenados diante da lei. E se nós não tivermos fé no sangue salvador do nosso Senhor Jesus Cristo, não acreditarmos piamente que lá no santuário celestial, em frente ao Pai, o sangue dele tem poder para perdoar todos os meus pecados e me fazer santo, puro, imaculado, irrepreensível na presença dele, se você não crer nisso, você não vai ser salvo, e nem eu. Nós temos que acreditar nisso. E se você for, ele garantiu, quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Acredite, vá, busque, peça, confesse, decida deixar. E aí o Espírito Santo, que do Pai, da promessa que Deus não mente, ele entra em você e escreve a lei no teu coração, a lei dos 10 mandamentos, e você vai fazer o quê? Você vai obedecer essa lei perfeitamente. E qual é o sinal dessa lei? Qual é o sinal da santificação? Nós lemos em 1 Pedro 3,15 que nós temos que santificar Cristo no nosso coração pela vigilância, pela comunhão, pela oração. E qual é o sinal da santificação do povo? Vamos ler Ezequiel 20, verso 12. No livro de Ezequiel, capítulo 20, no verso 12 e também no verso 20, diz assim, 20, 12, 20 e 20, de Ezequiel. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Para que serve? Por que a gente guarda o sábado? Para mostrar para o mundo que nós fomos santificados pelo Espírito Santo, porque a lei que matava escrita em tábuas de pedra, fomos livrados daquela lei pelo sangue de Cristo, da condenação da lei, livres da maldição da lei, resgatados da maldição da lei, Gálatas 3,13, e o Espírito Santo fez o que com a gente? Ele chega, nos faz uma nova criatura e escreve a lei sem faltar nenhum tio, nenhum jota. E qual é o sinal de que nós fomos santificados pelo Espírito Santo? A guarda do santo dia do Senhor, que inclusive o sábado foi dado antes do pecado, não foi dado para Israel. O quarto mandamento da lei de Deus apenas relembra uma coisa que foi anunciada antes do pecado, lá na criação. Continuando, Ezequiel 20, 20 diz assim, santificais os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Isso aqui é para Israel. E Gálatas 3:7, 3:9 diz, todos os que são da fé são descendentes de Abraão, espiritualmente do povo de Israel. Então nós temos que guardar o sábado, porque Deus pediu, ordenou que nós guardássemos. E ele escreve esse sábado, essa convicção do sábado na nossa vida, porque é um sinal de santificação. E quem santifica é o Espírito, que só desce sobre aqueles que creem que Jesus é Deus,
que ele foi no céu exaltado, que ele é o Rei da glória e que o sangue dele é suficiente para apagar as nossas culpas e nos dar o pleno perdão, porque receberemos graça, misericórdia em tempo oportuno no juízo final. Continuando agora, vamos ver o verso 20. Então agora o 19, de novo. Porque, como pela desobediência, quem desobedece, desobedece uma lei. Quem é que desobedeceu? Adão, lá atrás, no Éden, 2.500 anos antes do Sinai, ele desobedeceu. Então a lei verdadeira, ela sempre existiu. A ética de Deus, ela é eterna. O caráter de Deus é eterno. Deus é severo, não aceita o errado, não aceita o pecado. Deus não aceita isto. Foi essa a desobediência de Adão. Essa é a lei dos mandamentos, dos 10 mandamentos, na forma para Adão lá atrás. Diz assim, 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Jesus obedeceu todos os mandamentos. E o verso 20 diz o seguinte: sobreveio a lei no Monte Sinai, para que se avultasse a ofensa. Então no Monte Sinai, aí agora veio o quê? A lei de Moisés, os mandamentos, lá que Deus escreveu com o seu dedo, para deixar claro que a graça, ela vem salvar você dessa lei. A graça de Cristo, o sangue de Cristo te salva dessa lei. Então, ela foi, o Antigo Testamento, ele foi o quê? Na parte das ordenanças, abolido. Na parte moral, ele foi encerrado. Tudo debaixo do pecado. Então, não tenho mais que matar cordeirinho, eu não tenho mais que oferecer abluções no templo em Jerusalém. Eu não preciso mais chegar perante Deus sem pecado para ser salvo. Eu posso me apresentar diante de Deus em pecado e com pecado, porque nós somos pecadores. E se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e em nós não há verdade. Temos que reconhecer que somos pecadores. E ao chegarmos então em estado de pecado, com natureza pecaminosa, nós podemos chegar a Cristo, confessar, pedir perdão, decidir abandonar e acharemos graça, porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vinde a mim os que estão cansados e eu vos aliviarei. Ele fala isto. E aí como é que ele fala? E não importa quanta coisa que a lei de Moisés escancarou para o mundo, para mostrar que está todo mundo perdido. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o verso 21 terminando, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justificação para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A desobediência de Adão, o pecado de Adão levou todo mundo para a morte, porque ele transgrediu a santa lei de Deus. Ele foi contra a vontade do Senhor. Mas em Cristo recebemos a graça, que é de graça, que é dado, o dom de Deus gratuito para você. E então aí a lei, o sistema foi abolido. O sistema de salvação, através da obediência. A alma que pecar, essa morrerá, a que obedece vive. Ezequiel 18:4, Romanos 2:13. Foi abolido e foi anulado. Aquela aliança está terminada no Calvário. E embaixo desta aliança do Monte Sinai, a aliança do Monte Sinai deixou claro que todo mundo está perdido. O Monte Sinai anuncia, está todo mundo perdido. O Monte Calvário declara, quem quiser salvar-se da perdição eterna e receber gratuitamente a vida eterna, que busque Cristo. Se você puder, feche seus olhos para a oração. Pai Santo, dá-nos o conhecimento da Tua Palavra cada vez mais e que nós aceitemos que a nossa joia, o nosso tesouro, a nossa pérola de grande valor
é o Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, o Senhor mesmo, é a coisa mais valiosa que nós temos, Pai. Desculpe chamado de coisa, mas é no sentido de uma parábola, como se fosse a pérola, o tesouro. O Senhor é o nosso Salvador, Pai. Por isso eu te peço, que dá-nos a iluminação para sabermos que nós temos em Cristo, aí no santuário celestial, na parte santa dos santos, perante o Pai, o sangue dele é suficiente e pleno para nos dar eterna redenção. Ele pode nos salvar totalmente e apagar de nós todos os pecados. Nós imploramos esse perdão, imploramos misericórdia porque somos pecadores e nada temos a oferecer. E nós, como diz Romanos 3,19, nós não podemos abrir nossa boca na sua presença, mas nós estamos orando em nome de Jesus Cristo, Pai. Por isso estamos clamando ao Senhor que venha salvar todas as pessoas que querem ser salvas. E as que ainda não querem, Senhor, imploramos e rogamos ao Senhor que o Senhor se manifeste e as sensibilize e as convide mais uma vez para a salvação, sem nenhuma exceção no mundo inteiro, Senhor. Oramos por todos os homens. Cumpra em nós a promessa do Espírito Santo segundo sua boa vontade, de operar em nós o querer e o efetuar. Escreve a tua lei, tua santa lei, na nossa mente e no nosso coração, e que nós andemos em novidade de vida, porque somos novas criaturas, e que nós sejamos o povo perseverante, que guarda os teus mandamentos e que tenha fé em Jesus Cristo. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador e sumo sacerdote, Jesus Cristo. Amém.